Bom, se você já começou a planejar sua viagem aí para Londres, para Inglaterra, você já deve ter se dado conta de que a passagem aérea é o item mais caro. Não tem como evitar, você vai gastar uma boa parte aí do seu dinheiro na passagem aérea, mas tem várias dicas bacanas aí que a gente foi adquirindo ao longo dos anos com as nossas viagens, que a gente achou legal fazer um compilado aí, dar todas essas dicas que você vai ver que você vai conseguir achar passagens aéreas bem mais baratas sim. A primeira, que acaba não sendo muito uma dica na hora da busca, é mais uma dica, um passo antes, que é a primeira coisa que a gente tem que planejar, é a data. Se você ainda tem flexibilidade de data, se você pode escolher o mês, escolha os meses de baixa temporada. Na Europa em geral, o verão sempre é muito procurado, então o verão europeu, que é finalzinho de junho até começo de setembro, os preços são muito mais altos, então tenta ir nos outros meses que você já vai economizar bastante. Mas se você tem que ir nesses meses ou quer ir nesses meses, não tem problema, a gente ajuda também você a conseguir a passagem pelo menor preço. A principal dica para você economizar bastante aí na busca da sua passagem aérea é pesquisar em todas as companhias. É uma dica meio óbvia, mas é um pouquinho trabalhoso se você for pensar que existem várias companhias boas e você tem que procurar em cada uma delas, porque às vezes tem umas que têm promoções melhores do que as outras estão com uns trechos mais baratos. Então a dica é pesquisar em todas, mas você não precisa ficar entrando no site de cada uma e fazer cada busca separada. Tem um pesquisador de preços que encontra todas as passagens aéreas, existem alguns bons no mercado, a gente sempre utiliza um que é sensacional, ele sempre consegue os melhores preços aí. Nas últimas viagens a gente economizou bastante com ele, a gente pesquisa mesmo, porque a gente gosta de economizar, e ele faz uma busca em todas as companhias aéreas. Então você joga lá a data da sua viagem, o destino, e ele já lista para você todas as opções disponíveis, e por lá você já consegue fazer alguns ajustes, ver os filtros com escala, sem escala, qual o horário do voo e algumas dicas que a gente vai dar aqui para você economizar ainda mais. Então usa o comparador, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você entrar, acessar e já conseguir ir usando as nossas outras dicas. Você vai ver que você vai conseguir achar passagens mais baratas mesmo. Só de usar o pesquisador você acaba já economizando, porque ele tem algumas negociações bem agressivas aí com as companhias aéreas, que eles têm um alto volume de busca, eles fazem todo o marketing do comparador, então eles acabam atraindo as pessoas e as empresas querem, as companhias aéreas querem que eles façam a reserva pela companhia aérea, então rola meio que uma disputa, tudo, então eles conseguem preços muito bons mesmo. Usa o comparador que você vai ver que vai achar preços bons logo de cara. E igual tem esse pesquisador de passagens aéreas, igual existe esse comparador de preços de passagem aérea, existem também uns... Caramba! E igual existe esse comparador de preços de passagens aéreas, existem também o comparador de preços de aluguel de carro e de seguro viagem, que são sensacionais também. Eu vou deixar o link certinho aqui embaixo junto com os outros para você montar sua viagem economizando muito. Ele também procura todos os preços, você vai conseguir economizar aí nos outros serviços também. Outra dica que a gente sempre segue bastante é antecedência. Quanto maior for a antecedência que você puder comprar sua passagem, compre, porque você vai pagar mais barato. Existem algumas raras exceções que às vezes a pessoa acaba deixando para o último mês, para muito perto da viagem, acaba achando uma promoção, um preço mais barato, mas pela nossa experiência, por todas as vezes que a gente viaja, é muito raro de acontecer. Sempre que a gente pesquisa com antecedência e compra com antecedência, a gente acaba conseguindo preços mais baratos sim. Funciona meio que igual aluguel de carro, igual hotel, porque é por demanda. As companhias aéreas, conforme vai vendendo os assentos de um determinado voo, ela vai subindo o valor, porque vai sobrando menos assentos, então ela começa a subir o valor para conseguir preços mais caros. Mas se não tem ninguém ainda no avião, se o avião está vazio, ela deixa o preço lá embaixo para começar a encher o avião e o avião não ficar vazio e não perder dinheiro. Então funciona muito bem também para passagem aérea, para aluguel de carro e para hospedagem essa dica. Então quanto maior a antecedência da sua viagem, mais barato você vai pagar também. Tem a questão do dólar, muita gente fica desconfortável, às vezes o dólar está muito alto, fala, eu vou esperar um pouquinho para comprar passagem aérea. Pela nossa experiência, não funciona muito bem essa tática, porque você vai ficar muito no imprevisto, você não sabe se o dólar vai subir, vai descer, ele pode tanto subir quanto descer, então a nossa dica é compra logo, independente de como está o dólar, com antecedência a chance de você conseguir um preço bom vai ser muito melhor. O dólar pode cair, mas também ele pode subir, tem sempre esse lado, a gente não tem como prever, então é sempre melhor você já garantir, já pagar antes, já se livrar desse custo. Então nossa dica é não espere o dólar, não fique com o dólar aí na cabeça esperando, vendo notícia, tô esperando um dia, outro, que acaba no final das contas não valendo muito a pena. Então já garante a sua antecedência que já vai sair economizando um pouco e compensando a alta do dólar. O dia do voo também influencia muito no preço da passagem aérea. Na maioria dos casos, os voos de segunda, terça e quarta-feira acabam sendo bem mais baratos do que os de sexta, do de final de semana. De domingo é muito caro, porque as pessoas sempre querem voltar das férias no domingo para começar a trabalhar na segunda. Então, se você tem disponibilidade, pesquisa as passagens aéreas nesses dias, que às vezes pode valer a pena. Um dia ou outro que você adianta ou atrasa aí sua viagem, você consegue uma passagem bem mais barata. Assim como o horário do voo também influencia. Os horários noturnos
geralmente são mais caros, as pessoas preferem viajar à noite porque você vai dormindo, quem tem criança, a gente sempre tenta o voo noturno por causa disso, porque a criança vai dormindo durante todo o voo, você já chega no destino de manhã e já aproveita melhor o seu dia, e por isso os voos de tarde acabam sendo mais baratos, geralmente. Tem sempre exceções, tá? Sempre que a gente fala isso, passagem é uma coisa muito improvável, não tem como ficar prevendo tudo, às vezes tem promoções baratíssimas à noite, tem preços caros à tarde, então a gente sempre dá aqui os exemplos da probabilidade maior, do que é mais provável e pelas nossas experiências aí ao longo dos anos, a nossa experiência, o que a gente foi aprendendo, e geralmente os voos à tarde são mais baratos, então se você tem essa disponibilidade, não liga para a questão do voo ser noturno, ser de dia, dá uma olhada também, porque os voos à tarde eles costumam ser mais baratos sim. Da mesma forma que os voos com escala, quando o voo tem escala, ele acaba sendo bem mais barato. Tem alguns voos que você vai pesquisar e você vai falar, nossa, esse aqui tá muito barato, mas às vezes tem até 2 ou 3 escalas, então dá uma olhada também para não se meter em furada. Sei que a gente quer economizar, quer achar uma passagem barata, mas às vezes você acaba perdendo um bom tempo aí das suas férias só nessa logística de aeroporto, às vezes o tempo de espera, isso é muito legal você dar uma olhada, ver qual é o tempo de espera no aeroporto. Se for uma conexão rápida, que eu não desvia tanto do caminho, que é 1 horinha, 2 horas de sempre vale a pena, mas também se for uma coisa muito longa aí que você tem que ficar o dia inteiro em outra cidade, você pode acabar comprometendo um pouco aí das suas férias e acabar passando um aperto que não vale a pena pelo valor da economia. Então sempre compara bem, os voos diretos sempre são mais caros, mas se não for muito mais caro, a gente sempre recomenda para você ter uma viagem mais tranquila, chegar mais descansado e aproveitar melhor os seus primeiros dias de viagem. E uma dica muito legal que a gente aprendeu por conta própria, pelas nossas experiências aí de errar e de acertar, é a questão do horário do check-in do hotel. Muitas vezes a gente não se dá conta do horário do check-in do hotel, a gente esquece disso, que geralmente acontece entre 1 da tarde e 3 da tarde. Varia muito de hotel para hotel, dá uma olhada aí quando você for reservar o seu, mas o que acontece? Às vezes tem uma passagem um pouquinho mais barata que sai à tarde, aí vai chegar à meia-noite no destino. Você vai precisar pegar uma diária a mais do hotel, porque você vai precisar entrar no hotel para dormir, então você vai pagar uma diária só para ficar da meia-noite até 1 da tarde, praticamente só para dormir lá. Então se você pega um outro voo, às vezes que era um pouquinho mais caro, mas que saía à noite, chegava lá no destino de manhã, umas 11 da manhã, 10 da manhã, que aí você consegue ir pro hotel e não precisa dessa diária a mais, você já pega a diária a partir da 1 da tarde, às vezes acaba saindo mais barato, porque você vai economizar uma diária do hotel. Então faz sempre essa conta também, vê quanto tá mais ou menos a diária do hotel, se vale a pena ou não você precisar pegar essa diária a mais, mas isso é muito importante. Fica de olho no horário do voo, a hora que chega no destino e no horário também do check-in do hotel, que essa conta tem que levar em consideração. A gente esquece muitas vezes, compra a passagem, que é a coisa que a gente faz primeiro, né? Nosso primeiro item da viagem geralmente é a passagem aérea, e depois quando vai reservar o hotel a gente vê e fala, putz, vai precisar pegar uma diária a mais por causa de algumas horas, por causa de uma noite. Então essa é uma dica bacana que faz você economizar um pouco também. Bom, você provavelmente vai acabar achando o seu voo mais barato aí, ou o principal, para Londres pelo aeroporto Heathrow. Ele, não sei se é assim exatamente se pronuncia, mas ele é um dos maiores aeroportos do mundo, é o 3º maior aeroporto do mundo, tem uma infinidade de voos, então geralmente a maior parte dos voos são por lá. E tem o Gatwick, que é outro aeroporto que é um pouquinho menor, mas recebe alguns poucos voos aí do Brasil, então pode ser que tenha. E tem outros 3 aeroportos em Londres, mas a maioria deles é para voos domésticos da próprio país ou pela Europa, para lugares mais próximos. Então provavelmente vai ser pelo Heathrow ou Gatwick que você vai achar a sua passagem. O legal é que os comparadores de preços, inclusive o que a gente vai citar aqui no vídeo, ele já pesquisa em todos, então você não precisa se preocupar em ficar pesquisando, ele já vai te dar todas as opções disponíveis, mas é legal você saber que esses são os principais e os mais perto do centro da cidade, que são os mais fáceis de você chegar e se locomover. Uma dica bacana que a gente dá para quem viaja para qualquer lugar da Europa, como os países são muito próximos, às vezes pode ter alguns outros destinos que tem a passagem muito mais barata. Então, por exemplo, você pode achar uma passagem em promoção muito mais barata para Paris ou para Portugal, lá para Lisboa, Porto ou para Espanha, por exemplo, e você pode comprar essa passagem se tiver muito mais barata do que a de Londres, e aí você compra um voo interno que é muito mais barato e muito mais fácil de comprar, tem uma infinidade de voos, acaba saindo muito mais barato desse destino para Londres, então você acaba tendo essas alternativas, você consegue estudar, então dá uma pesquisada em destinos perto, cidades grandes turísticas aí que estejam em outros países vizinhos, que às vezes pode valer a pena. Berlim às vezes tem algumas promoções, mas é que Londres, como tem uma quantidade de voos muito grandes do Brasil para lá, Londres
em Amsterdã a gente já conseguiu muito preço bacana, porque tem muito voo, mesmo sendo um pouquinho longe, não sendo tão rápida e fácil a viagem, acaba tendo bastante opção de voo e bastante preço bom. Mas dá uma olhada nos outros países. E se for um país muito perto, você também pode ir de trem, que é muito bom, que funciona super bem na Europa. A gente vai deixar o link do comparador de trem aqui também embaixo na descrição do vídeo, tudo certinho para você utilizar depois, mas você consegue achar trens muito bons, super rápidos, fáceis de entrar, você pode ir dormindo, vai descansando, andar de trem lá é muito bom, então pode ser uma outra alternativa. Você vai de avião até um outro lugar perto e volta. Então tem várias alternativas para você conseguir achar uma passagem mais barata para outros destinos. E agora a gente vai dar todas as dicas para você conseguir achar a sua passagem mais barata aí, pesquisando e conseguindo baixar o preço bastante. E aqui embaixo eu vou deixar todos os links para você planejar toda a sua viagem, economizando muito em tudo. E se você gostou do vídeo, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal. E eu vou deixar aqui do lado, gente, a playlist com todos os outros vídeos desse destino para você assistir e o nosso outro canal para você se inscrever, que tem todas as dicas de uma forma muito mais completa. É isso, galerinha. Muito obrigado e uma boa viagem.